Olá, já está no ar o TV Com Debate desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2015. Fim de semana batendo na nossa porta, depois da chuva, ventania, disseram até que foi o meu amigo Rodolfo Bonafim, climatologista, bancou que foi um mini ciclone, a ventania que deu aqui na quarta-feira, e que teve ainda desdobramentos na quinta e na sexta, muitas árvores caídas, realmente foi uma ventania muito forte. Um abraço para o Rodolfo Bonafim, climatologista, que também é diretor da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon, também do Amigos da Água, um grande abraço. Provavelmente o nosso fim de semana não terá aí a chuva, deu uma amenizada naquele calor fora de época e acho que as coisas estão melhorando. No programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na era moderna, no século XXI. Eu estou falando das startups, aquelas pequenas ideias que surgem e no final, quando dão certo, viram verdadeiros gigantes da nova economia globalizada mundial. Para a gente tirar algumas dúvidas e para conhecer a história de uma pequena empreendedora que já está dando muito certo, eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Com ao vivo a Célia Nunes. Boa noite. Tudo bom, Célia? Que é bem? Fundadora e CEO da ADM IMED. Mais uma vez, obrigado pela presença, Imagina, Célia. obrigada a você pelo convite. E o presidente da Associação das Startups da Baixada Santista, Ricardo Caspirro. Muito obrigado pela presença, Ricardo. Obrigado, Guto. Boa noite. Bom, já agradeci a presença de vocês, agradeço mais uma vez. Eu queria saber de você, Ricardo, por favor, nosso telespectador, explica para ele o que é uma startup, onde surgiu e se faz muito tempo que surgiu. Então, o conceito em si já existe há muito tempo. Acontece que essa nomenclatura startup está circulando provavelmente de 2007 em diante. Para as pessoas entenderem um pouco o que é startup, vamos pensar no Facebook. Eu gosto de usar muito exemplo do Facebook porque a maioria provavelmente está assistindo a gente está no Facebook. O Facebook, quando ele começou, ele era uma startup. Mas qual que era a característica que demarcava ele como startup? Era o fato dele não saber como fazer dinheiro com aquela rede social ainda. Então, uma característica da startup é o fator de que você não descobriu uma maneira de fazer dinheiro. A outra característica é a capacidade de escala. Então, o Facebook, ele tem um potencial hoje, a gente pode ver, o mundo inteiro usa o Facebook. Então, o potencial de escala é absurdo. Um outro fator é ser replicável. Então, ele tem uma mesma estrutura que ele oferece para mim, ele oferece para você e oferece para todo mundo. Essas características, não saber como vai ser remunerado, ser uma ferramenta que possa escalar facilmente e que ela possa ser replicada, faz a diferença. E uma contrapartida que a gente pode ter em relação ao custo. Então, o Facebook, para ele crescer muito, não necessariamente significa que ele vai gastar muito com o crescimento. Isso é uma das peculiaridades da startup. Então, para eu e para mais 10 mil pessoas estarem dentro do Facebook, para ele é muito barato. Não custa... Não é proporcional ao número de usuários, por exemplo. Então, para ficar mais ou menos, o pessoal entender, ficando claro que startup é uma empresa de tecnologia que não sabia como fazer dinheiro. Hoje, o Facebook não é mais uma startup. Hoje, o Facebook sabe de onde vêm os recursos para manter a empresa em pé. E onde surgiu esse conceito? O conceito surgiu no Vale do Silício, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é o coração, né, é uma região com várias cidades, a gente brinca muito, e o Brasil inteiro brinca muito de polos e locais onde você pode estar transformando no novo Vale do Silício. Então, nasceu ali, em várias regiões, e por uma série de fatores que aquele ambiente tinha características, como boas universidades, isso ajuda demais, acabou nascendo essa questão de startup, mas isso vem bem mais lá de trás, desde a parte dos condutores, dos transistores, e assim foi caminhando, enfim. Vale do Silício na Califórnia. Na Califórnia, no estado da Califórnia, isso. Já era o Vale do Silício foi idealizado pelo governo ou é praticamente 100% iniciativa privada? Boa pergunta, Guto. Eu vou responder o que eu acredito que seja, tá? Ele não foi uma iniciativa propriamente do governo, ela por vocação aconteceu. É lógico que a questão militar beneficiou demais essa parte de tecnologia,
e teve influência nisso, mas até que a região por si só já era uma região já consagrada pela questão do ouro, já trazia esse espírito dos exploradores, dos desbravadores. Então aquela região já é marcada por isso. Não acredito que ela tenha sido feita pensando numa questão governamental, mas pela própria questão da liberdade americana e do indivíduo e de acreditar em empreender, isso faz muito mais sentido, mas foi uma região que se beneficiou muito do governo na questão militar, porque os militares perceberam que ali estava nascendo alguma coisa fora do comum. Você falou no empreendedorismo, eu fiz essa pergunta de propósito para poder provocar aqui no bom sentido a Célia, porque basicamente o norte-americano tem o empreendedorismo, é um país de empreendedores. Sim. E lá não existe, como aqui no Brasil, a mentalidade latina do fracassado não serve. Sim. Lá é o contrário. Quanto mais você fracassa, mais você é respeitado porque você foi lá e sabe como não fazer determinada coisa. Exatamente. Então é um aprendizado. Empreendedorismo. Você começou na área da saúde e resolveu, depois de uma grande experiência trabalhando com médicos, iniciar o teu negócio. Conta como é que foi e aí faz uma linha do tempo, uma linha cronológica para a gente mostrar que é uma coisa realmente rápida. Mas você é um caso à parte, muito bem sucedido, a gente já conversou antes, mas conta para o nosso telespectador, por favor, só Célia. fazendo uma correção, assim, a startup, ela não é só de tecnologia. Sim. Porque, por exemplo, no meu caso, não é uma empresa de tecnologia, né, de administração em saúde. Aqui no Brasil, realmente é diferente esse conceito. Nós, quanto mais acertamos aqui, está tudo ótimo. Se a gente falhar, fica mal visto, né? No meu caso, assim, eu encontrei, onde tem o empreendedorismo nisso? Eu encontrei numa dificuldade que seria do médico ter uma empresa e ele não saber gerenciar, uma oportunidade de empreender. Porque eu trabalho na saúde há 17 anos, comecei como menor aprendiz numa cooperativa aqui da Baixada, pelo Campus, a instituição que contrata menores de idade para estar encaminhando para as empresas. E aí eu fiquei lá durante 12 anos nessa cooperativa, trabalhando no setor dos médicos. E de repente, assim, a partir de 2005, existiu uma procura dos profissionais das operadoras de saúde e hospital para o médico prestar serviço não mais como RPA, que é profissional autônomo, e não mais como registro em carteira, porque para o operador o custo estava muito alto. Então viraram para os médicos e falaram, olha, a partir de agora, para prestar serviço para a nossa empresa, para a nossa operadora, você tem que ter uma empresa. Você vai ter que se tornar uma empresa. Isso. E aí o médico começou, não, tudo bem, vamos abrir, vai melhorar, vai diminuir o custo de vocês, vão aumentar os nossos honorários, o que não aconteceu, mas tudo bem. E o médico foi lá, acreditando nisso, começou a abrir empresa. Então eu vi ele chegar na cooperativa, olha, estou saindo daqui da cooperativa porque eu tenho uma empresa agora, eu tenho que começar a fazer esse serviço pela minha empresa. E não tinha como fazer. Onde fazer os contadores, era para cuidar da parte contábil. Para gerir a empresa, ele não tinha essa pessoa. Então eu comecei a achar uma oportunidade ali, porque eu conhecia toda a didática, todo o processo de como gerenciar a empresa dele. Já estava estudando já administração na FATEC. Então eu vi daí uma oportunidade. Então eu cheguei para o meu professor na faculdade e falei, já sei o que eu quero defender no meu TCC. Que o médico, ele virou empreendedor, porém não tem vocação, formação, vontade, nem tempo para isso. A partir daí eu posso estar fazendo a gestão da empresa dele e ele só atuar na tomada de decisão, já que a empresa dele não é minha. Fora isso, vai ter um nicho de mercado à minha disposição e ele vai sair ganhando, porque além de ter alguém da confiança, já que eu trabalho com ele já há muitos anos, não vai precisar ter despesa com 13º, funcionário, CLT, não vai ter aquela dor de cabeça de ficar cobrando o serviço do funcionário, já que ele tem um contrato de prestação e eu que tenho que prestar conta mensalmente do que está sendo feito na empresa dele. Então ele ia parar de ter vários problemas com essa tua iniciativa. Ele ia deixar de ter, por exemplo, geralmente os médicos, dependendo do tamanho do consultório, eles têm que ter até 2 pessoas. Isso. Uma para atender os pacientes, confirmar as consultas, cancelamentos, e outra pessoa para fazer a parte administrativa do consultório, da clínica, que acabou virando uma empresa. Sim. Foi esse nicho, essa demanda que você identificou e aí criou a tua empresa para fazer essa gestão de clínicas e consultórios. Exatamente. E aí
você estava me contando que você trabalhava num consultório e os teus... Não era um consultório, era uma empresa já médica. Foi a tua primeira cliente? Foi a primeira cliente. Eles saíram da cooperativa, montaram a empresa. E aí eu tive que sair da cooperativa também, porque eu tinha passado na faculdade, era no período da tarde, eles não podiam ficar comigo meio período. Então eu aproveitei essa oportunidade, que eu ia sair da cooperativa, eles estavam desesperados com uma empresa na mão. Eu falei, eles vão ser meu produto mínimo viável, que a gente fala, né? E vou testar com eles esse produto para validar. Se der certo, eu pego e amplio essa prestação de serviço. E aí eu comecei a trabalhar com eles, mas tinha aquele certo medo, então eu comecei como funcionário. Aí depois de alguns anos eu peguei, conversei com eles, já estava com o meu TCC na mão, e aí eles toparam de me mandar embora e eu montar a empresa. E aí com o dinheiro da rescisão, isso, você abriu a tua startup. Ela tinha tudo. Estava na hora certa, no momento certo, já vinha da área da saúde. É assim o perfil de quem tem uma startup, Ricardo? Ou existe aquele outro empreendedor que de fora identifica o problema e aí cria o seu produto? Sim, você citou o caso de uma startup no Porto do Recife. Isso. Uma startup no Porto do Recife. Que não é necessariamente de pessoas que atuam no meio. Não era, e depois quando eles viram que tinha um negócio, eles trouxeram uma pessoa do meio para dar mais entendimento para aquilo, mas não necessariamente você precisa ser do negócio. Uma vantagem no caso da Célia é que ela já estava envolvida com esse processo, ela já entendia. Tanto é que foi o que fez com que ela, poxa, isso eu domino, porque eu não vou transformar isso no negócio? Enxergou uma oportunidade e trabalhou em cima disso. Só que não necessariamente precisa ser dessa forma. Existe a vantagem de estar em um local e enxergar oportunidades. Existe também a vantagem de não estar no local, mas conseguir enxergar essas oportunidades. Mas são duas coisas separadas. O que acontece? A gente vê casos de sucesso muito como a Célia contou. São pessoas que já vivenciavam e entendiam daquele problema. Isso normalmente costuma dar muito mais certo do que quem está de fora, olha para um local onde nunca esteve, encontra um problema e tenta resolver aquele problema. Essa pessoa com certeza vai ter um caminho mais longo do que teria se fosse feito por alguém ali de dentro. Isso eu não tenho dúvida. No teu negócio você passou a ser o anjo da guarda dos médicos. Porque sim. Aí você teve os primeiros clientes, os médicos com os quais você trabalhava. Isso. Como é que você fez para buscar novos clientes? Foi o boca a boca ou você foi bater de porta em porta para mostrar o teu produto? Desde que eu comecei, foi sempre boca a boca. Ainda não rolou aquela propaganda oficial, porque eles têm muito da confiança, né? A indicação, conhece ela já da cooperativa, então acaba indicando um para o outro, então foi muito boca a boca. Você sente necessidade de, num estágio avançado, fazer propaganda, divulgar o teu trabalho, mesmo que seja na internet, enfim? Sim. Tem esse objetivo? Tenho esse objetivo para gerar mais emprego, escalar a startup e aí buscar outros produtos para a empresa mesmo. Então, tenho essa intenção. A propaganda faz parte desse mecanismo de escalar, como a Célia falou, Ricardo? Faz, e muito. Porque todas as startups têm o forte no carro-chefe a propaganda gerando receita. Isso, ela tem, a startup, vamos pensar na vantagem que ela tem de, eu tenho um negócio que eu posso oferecer para muita gente, um negócio grande. Isso é olhar ter um pensamento grande e se propor resolver um problema interessante. Acontece que o fato de você olhar uma coisa grande não necessariamente significa que você vai trabalhar hoje para exatamente alcançar esse público todo. Uma das vantagens que a gente coloca é o seguinte: pensa grande, mas executa no micro. Pequeno. Então, o que está em volta de você e tem esse problema que você está resolvendo, vai em volta buscar. Não necessariamente você começa a fazer investimento pesado em marketing nisso, mas como um exemplo da Célia, que é muito bacana, ela não necessariamente precisa estar pensando em pegar o Brasil todo. O que ela está fazendo é entender melhor o que ela faz. Provavelmente novas oportunidades surjam nesse caminho e ela vai conseguir oferecer dentro disso um outro tipo de serviço. Sim. Vai agregar mais valor.
Essa é uma grande vantagem. Às vezes a pessoa, poxa, mas o Facebook saiu tomando conta dele. Não saiu. Se vocês forem ver a história do Facebook, ele começou em Harvard. Ele começou para ser uma rede social dentro da universidade. Em Harvard. De eles se comunicarem dentro da universidade. Isso, exatamente. E o pensamento não é diferente para qualquer outra startup. Você está resolvendo um problema à toa, então procura resolver esse problema localmente, mesmo sabendo que você pode levar isso para o Brasil e para o mundo. Mas começa localmente, porque o aprendizado que você tem nesse processo ele é gigantesco, mesmo local. Depois você vai ter outros aprendizados de como conquistar cada vez mais usuário, como entender todo esse cenário, diferenças regionais, locais, culturais, mas são outros processos. Mas você fazendo e resolvendo o problema, entender o que você faz está resolvendo, está ajudando e que com isso você vai fazer dinheiro, você já tem um negocinho na mão. O caminho já está O caminho já está traçado. Foi aí que eu te expliquei do segundo produto lá, de dar o curso para secretárias, né? Para ver se elas conseguem imaginar um outro cenário e não só aquele de agendar a consulta, atender o paciente e acabou. Então, dentro do teu negócio, da DMMed, você, trabalhando já com a experiência, identificou uma outra situação que é qualificar as pessoas que trabalham com os médicos. Isso. E aí você criou um curso para secretárias. Então explica como é que funciona. Então esse curso ele tem duração de 4 horas. Geralmente são os sábados, que são os horários que elas têm mais tempo livre, tá se dedicando. Onde eu mostro para elas como que elas devem pensar no consultório. Não só aquelas secretárias de antigamente, que atendia o telefone, marcava a consulta, atendia o paciente e acabou. Não. Ela entender desde como ela tem que se portar na hora que o paciente chega, na hora que ele vai embora, do pós-consulta, da maneira como ela tem que lidar, se está faltando alguma coisa no consultório, material, o que o médico espera dela. Ela tem que ser uma profissional polivalente, tem que entender de tudo um pouco, tem que conhecer de todas as ferramentas. Hoje, todas as operadoras estão trabalhando via web. Ela tem que ter esse conhecimento. Muitas têm dificuldade no Office, que é uma coisa tão simples, Word, Excel, elas têm essa dificuldade. Então, procurar mostrar para elas que existem ferramentas disponíveis gratuitas na internet que elas podem aprender e aprimorar o conhecimento delas. E como você citou, desculpa, você quer finalizar? Não, pode falar. Como ela citou, mudou muito o perfil de quem trabalha em consultório. Antes era uma pessoa que geralmente já tinha uma experiência, que precisou voltar por alguma necessidade ao mercado de trabalho, mas não havia uma qualificação para se atuar, até porque começou com uma informalidade. A secretária que era para atender, olha, você vai atender telefone, vai marcar ali a consulta, vai ligar para mim, vai mandar o paciente entrar. Até isso mudou. Então é importante que as pessoas saibam que o evoluir é sempre bom. E nesse caso você, dentro da tua área e do teu negócio, identificou uma segunda situação. É comum isso, Ricardo? A pessoa que já desenvolve uma startup, ela na sequência do trabalho, ela já vê outras oportunidades no leque que vai abrindo? Existe uma coisa que enxergou um problema, começa a enxergar vários. O empreendedor, ele é por essência um inquieto. Um cara que ele ficou procurando. Ele vai olhar problema, ele quer resolver, né? Ele sabe que para ele tudo é problema. Então ele é um inquieto e ele enxerga como uma oportunidade de como entregar valor e como ser recompensado pelaquilo. A Célia, como outros empreendedores, costumam fazer isso dentro do trabalho delas. Pode acontecer, inclusive, da própria Célia encontrar um outro problema muito maior do que ela já resolve hoje e não diria do dia para a noite, mas em um processo acabar tocando um outro negócio porque ela enxergou um problema ainda maior, com um potencial maior de entregar valor, um potencial maior de fazer dinheiro e seguir em frente com esse projeto. O empreendedor, ele é muito inquieto. Eu já encontrei, inclusive, só que ainda está em desenvolvimento, eu não posso falar ainda. É interessante, a gente, antes do programa, a gente começou a conversar e uma coisa vai puxando a outra, né? Não é uma coisa compartimentalizada, fechada ali, e é um negócio só e não tem por onde sair. Não, você vai desdobrando o novelo e vai tendo outras oportunidades que você... Eu ia perguntar isso para você. A famosa frase, nunca tinha pensado nisso, falaram para você? Não. Quando você desenvolveu esse teu negócio? Sim, falaram sim. Fica naquela explicação, mas como? Você pensou, né? Porque você está ali com o médico, você tem razão, você encontrou um nicho.
Sempre falaram isso que pra mim. estava ali, né? A coisa, ela soube, eu acho que o mérito do empreendedor também, no caso da startup, que é o tema de hoje, é a visão apurada de se identificar no problema uma oportunidade, como vocês estão explicando aqui, que é basicamente a natureza do empreendedor. É isso aí. Você identificar uma situação e aí fazer, ela então faz o que gosta e ainda ganha dinheiro com isso. Exatamente. É maravilhoso. O supra-sumo. Esse tipo de iniciativa favorece a pessoa trabalhar com o que gosta, não é? Faz a diferença, Guto. Em startup principalmente. Por isso que a gente vê os empreendedores que estão dando mais resultado são aqueles que já gostavam do que faziam e encontraram uma oportunidade dentro do que eles já trabalhavam. E não um empreendedor com necessidade. Exato. E isso, você falou no começo do isso programa. faz muita diferença. Muita diferença. A gente precisa criar... Eu brinco muito, tem uma atividade nossa, por exemplo, que a gente brinca muito sobre o chamado, né? Vamos, se a gente levar para o lado religioso, é quase como isso. Alguns são logo de cara, são chamados. A gente tem um caso fantástico que é o caso do Steve Jobs. Você vê claramente, você vê quando ele fala, aquilo é um chamado. Ele foi chamado para fazer aquilo. E aquilo cria uma paixão absurda sobre o cara. O cara, ele, além dele fazer aquilo com paixão, com amor e com prazer, ele entende que aquilo é um trabalho acima de tudo. Mas ele faz aquilo por causa de uma missão, de uma visão gigantesca que ele construiu sobre aquilo. A gente fala muito com o empreendedor, se a gente vê nos olhos do empreendedor isso, uau, você sabe que vem alguma coisa muito grande. É o brilho nos olhos que a gente chama, né? Foi ali contaminado pela mosquinha do... Você vê que vem alguma coisa muito grande, independente se o que ele... Grande eu falo na posição dele. Ele vai realmente fazer alguma coisa muito grande. Normalmente quando você vê uma confusão, uma indecisão... esse empreendedor ainda ele precisa passar por algumas etapas enquanto ele não encontrar o que a gente fala do chamado. Ou seja, ele precisa sofrer um pouco. Ele sofre, no bom sentido. É bom sentido. E ele sofrer, e se nesse meio do caminho o chamado se despertar, ele for aí com certeza vai trazer muito resultado. E ele não é uma coisa que acontece assim com tanta facilidade. Então, a gente vê muito poucos empreendedores que a gente fala que fizeram coisas gigantescas. Steve Jobs é um deles, que é para mim o ápice... O exemplo a ser seguido. Na verdade, o chamado é muito difícil alguém ter um chamado assim tão forte como ele teve. Você pode ver as entrevistas que ele fala. Bill Gates não... Bill Gates é um brilhante homem de negócio. Mas o Bill Gates é mais business. Mais business. O Jobs ele pensou fora da caixa. Ele veio pelo chamado e quando ele pegou o chamado, ele olhou para aquilo e falou, cara, isso que eu vou fazer e ainda por cima ainda vou fazer dinheiro, mas não é isso que importa. E fez a empresa mais valiosa do planeta. Isso você está falando na questão do legado, de deixar alguma coisa para a humanidade, de, como ela falou, pensar fora da caixa. Na tua avaliação, é essa a diferença com o Bill Gates? O Bill Gates pensa no business, eu tenho um produto, mas eu vou ganhar dinheiro com isso e esse é o meu negócio. Sim. O Steve Jobs, ele pensou no algo mais. Se deixar o legado para a melhoria das condições de vida, por exemplo, da humanidade. Ele tinha muito claro esse processo. Eu acho que ele e o Gates, falar dessas pessoas, eles têm eles já vão deixar um legado, são ícones, são titãs da área da tecnologia. Mas o que a gente fala é que quando a gente encontra empreendedores que conseguem a paixão com que tinha o Jobs, cara, estava na cara do cara que não era o dinheiro que importava. Ele tinha um apreço pelo detalhe, pela qualidade, pela coisa bem feita, por entregar o valor. Isso, ele não falava de dinheiro. O dinheiro era uma consequência disso tudo. Então você vê que nele tinha uma coisa ainda um pouco superior, ou muito superior ao que era o Gates. Mas o Gates não tem como falar com esse ser humano, é extraordinário. Tanto que o Jobs, quando as coisas melhoraram na empresa dele, quando ele deixou de ser o gestor, né? Quando ele deixou de colocar a mão no business, quando ele passou a ser só o cérebro. Então, tem uma coisa engraçada da história do Jobs, que ele começa... Como todo chamado, ele começa e termina a vida dele como um chamado dentro da Apple. Ele tem aquele período dele em que ele sai da empresa e aquilo deu para ele, acredito,
talvez aquilo tenha dado para ele uma questão maior de negócio, essa saída dele. E essa fase com que ele ficou fora, acredito eu, 10 anos, 11 anos, não lembro bem. Mas quando ele volta, aquele chamado, aquela paixão, aquele amor que ele tinha pelo que ele fazia, a diferença com que ele fazia, só acrescentou com aquele período com que ele passou horrores, porque foi muito dolorido para ele. Ele se afastar da empresa, mas ele voltou melhor. Não, ele voltou cheio de energia. Ele voltou, além de toda a energia, toda a garra, já com toda a paixão e visão que ele tinha, ele conseguiu usar esse período ainda para ficar melhor no que ele já fazia. Então, aí ele chegou na Apple e fez o que fez, e a empresa está aí para contar a história, o resultado é fantástico. E sempre muito preocupado com o resultado e com o trabalho, e sempre foi disso que ele falou. Foi muito taxado de autoritário, mas, cara, eu vejo o Jobs de uma maneira muito diferente. Se ele fez o que ele fez, foi porque ele sabia que resultado que ele buscava e o que ele queria entregar para as pessoas. Então, ele fez o que ele achou que tinha que fazer para fazer isso, e quem que vai tirar os fatos? Os resultados da empresa estão aí. A história está mostrando. Senhoras e senhores, a gente vai fazer... O papo está muito bom, mas eu preciso fazer um rápido break. Nós já voltamos com mais TV Com Debate, comentando e debatendo as startups. É isso aí, galera. Costa Vive Brasil aqui na TV Com. Você já sabe, todo domingo das 11 à meia-noite. As principais festas, os principais eventos, artistas famosos, você só encontra aqui no Costa Vive Brasil. Turismo de verdade. Na TV Com, todo domingo das 11 à meia-noite. Você não pode perder. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui.
Já estamos de volta com o TV Com Debate dessa sexta-feira, que hoje recebe aqui, estamos antes falando das startups, essa nova febre que ainda no Brasil está começando ainda, mas que nos outros países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, já estão um pouco mais adiantados. Hoje a gente recebe aqui o presidente da Associação das Startups da Baixada Santista, o Ricardo Caspirro, e a fundadora e CEO da ADM IMED, Célia Nunes. Eu queria, Ricardo, perguntar para você como é que funciona o trabalho da associação, o que a associação oferece para o empreendedor que está pensando em ter uma startup e quem já tem uma startup. Então, a Associação de Empreendedores de Startup da Baixada Santista, ela tem uma missão de fomentar a cultura de startup, e a gente faz isso de que forma? Através de eventos. Esses eventos são palestras e oficinas e networking. A gente procura fazer esses eventos às quintas-feiras, provavelmente não, todo mês, a segunda ou a terceira quinta tem algum evento. A gente tem dado palestras dentro das universidades, já fizemos várias na nossa região, e algumas oficinas. Nesse sábado teria uma oficina que eu, inclusive, estaria dando, mas por questão do material não ter ficado pronto, vai ficar para uma posterior. Então a gente procura fomentar a cultura de startup dessa forma. Para o empreendedor que vem e que quer fazer parte, qual que é o benefício que ele tem no que a gente faz? A gente tem dentro do nosso grupo de membros e diretores e os empreendedores pessoas muito experientes que podem ajudar dentro do negócio que elas estão fazendo, dentro da ideia que elas estão trabalhando, na questão de marketing, na questão de validação de uma ideia, na questão de ferramentas. Então a gente tem dentro do nosso grupo pessoas, cada uma específica e com habilidade para cuidar de determinado tema, e a gente procura orientar, falar assim, pô, você está pensando em marketing? Então fulano pode te ajudar. Você está pensando em validação, em trabalhar ideia e problema? Pô, tem fulano e ciclano. E isso não nos eventos, então são mentorias, normalmente que acontecem um pouco antes das palestras ou em uma data a ser marcada, que eles vão lá e trocam essas ideias. A gente tem a rodada empreendedora, que a gente coloca todos os empreendedores para tocar as experiências. Então a SEBS procura fomentar essa questão de startup dessa maneira. Como eu falei, junto com as universidades, e a gente tem agora, já a partir do dia 31º e do dia 2, o Encontro Regional de Tecnologia da Baixada Santista, que é o segundo encontro, na cidade da Praia Grande. Quem quiser entra no site da Prefeitura, praiagrande.org.br, vai ter informação do segundo Encontro Regional de Tecnologia. E onde vai ser lá na Praia? Vai ser no Museu das Artes, e a SEBS vai estar presente em 10 oficinas. Cada oficina tem 2 horas e meia de duração, e nós vamos estar colocando 10 oficinas. Quer dizer, quem tiver o interesse de conhecer e saber mais sobre startup é uma grande oportunidade. Então, pelo site, faça a inscrição pelo site, que eu acredito que ainda esteja aberto, e pode colocar lá, procurar workshops, que vão ver que tem 10 oficinas que nós vamos estar oferecendo para quem quiser saber mais sobre startup. E a gente, em outubro, dia 20 e dia 21 de outubro, a gente vai ter o primeiro FENACIT, que é a Feira de Ciência e Tecnologia, que vai ser no Concais, em Santos, em que a gente também vai estar colaborando e ajudando com oficinas e com hackathon e com palestras. Célia, o Ricardo citou a questão da mentoria, que é a orientação. Você desenvolve esse trabalho, o Ricardo também, depois eu queria que ele falasse a respeito. Como é que é o seu trabalho de mentoria? Você dá essa consultoria online, presencialmente? Como é que funciona? Então, a mentoria, ela funciona via web, pode ser pelo Face, por Skype, Hangout. E eu atendo aquele empreendedor que está querendo colocar sua ideia em prática, porém ele não tem uma orientação sobre o negócio dele, se é uma ideia viável, como que ele faz para desenvolver o plano de negócios, se ele vai ter o que ele vai ter que fazer, o que ele vai precisar de recurso. Então, fazer todo um levantamento, um canvas do projeto dele, para saber se dá para colocar essa ideia em prática, quais os caminhos que ele pode tomar para estar desenvolvendo a ideia dele. Então, se vocês precisarem de mentoria, pode acessar o meu site, www.celianunes.com.br, manda um e-mail lá e fala, olha, quero montar uma empresa e não sei o caminho, a direção.
Então, a gente dá todo esse norte para o empreendedor ter uma orientação de business mesmo, ter uma experiência. Com certeza você será bem orientado e, o detalhe, gratuitamente. Sim, gratuitamente. Faz parte do sacerdócio dar essa mentoria gratuitamente, e vocês dão porque vocês sentem que vocês, quando tiveram lá no começo, precisavam, alguns obtêm, né, uma orientação também, mas outros não. É uma forma de vocês retribuírem o que vocês já tiveram. Essa é uma fórmula poderosa que a gente fala. A gente faz pelo exemplo. Então, lá atrás, inclusive hoje, pessoas continuam ajudando a gente, sim, mentorando a gente, e a gente sabe o quanto isso é interessante. A gente brinca assim, não necessariamente você precisa ser um faixa preta. Um faixa amarela pode ensinar muita coisa. Exatamente. Então, se você aprendeu, sabe alguma coisa, por que você não pode trocar experiência? Vamos trocar experiência. E o maior exemplo é o que você está fazendo. Então, aquele empreendedor que ele começou e que ele viu como é que, poxa vida, esses caras fizeram isso por mim, né? Eu comi ideia aqui, hoje já comi o negócio. Ele replica o exemplo. O próprio conceito da startup faz com que as pessoas que trabalham criem essa rede de ajuda, né? E eu tive um mentor, tenho até hoje, que é o professor Henrique César Nani. Ele é da FATEC, ele era empreendedor, fechou a empresa dele porque não deu certo. Aí a maneira como ele achou de não errar mais foi sendo professor na FATEC, e aí a partir daí mentorando os alunos. Quer dizer, de uma forma ou de outra ele acabou deixando um legado aí, porque está orientando os alunos. A Célia está indo muito bem. E uma outra coisa, esse trabalho de mentoria, não necessariamente quem dá a orientação é superior a quem está recebendo essa orientação, né? Como você falou, é uma troca de experiências. Não existe essa hierarquia em relação a essa rede que vocês desenvolveram. Não. Isso que eu acho interessante. Você pega empreendedores muito bons que chegam até a SEBS. Você vê que o cara é muito bom, já tem um negócio, já desenvolveu um negócio, já consegue fazer dinheiro com o negócio, mas tem alguma área em que ele busca uma opinião. Vai ter alguém da SEBS para poder ajudar e trocar e compartilhar. Isso é o que você não consegue medir o valor. As pessoas que são picadas por isso querem replicar esse comportamento. Elas recebem tanto valor e elas empregam e colocam aquilo dentro do negócio delas, que elas veem que dão certo, elas querem replicar isso assim que elas podem. E isso num ambiente, na cultura de startup, é maravilhoso. A gente quer realmente fazer uma região, e a região tem vocação para fazer isso, e a gente quer levar esse espírito e essa vontade para que as pessoas possam encontrar nas startups e nessa nova possibilidade de construir coisas grandes e, além disso, construir pessoas grandes. É um exemplo que a gente procura levar sempre dentro da SEBS e tem dado resultado, está funcionando, e a gente quer ver cada vez mais, porque a gente sabe, se a gente conseguir atingir pelo menos 1%, que essa é a visão que a gente acredita que toda a região tem 1% ali potencial para fazer alguma coisa diferente, a gente vai estar extremamente satisfeito, e não necessariamente olhando só para o que a gente faz. Eu brinco sempre. Temos vários empreendedores dentro da cidade. Temos empreendedores começando, empreendedores que já estão fazendo negócio, empreendedores de sucesso, e eu brinco assim, aqui ainda vai aparecer isso eu não tenho dúvida, pelo menos se não mais, que vai fazer mais dinheiro do que todo mundo junto 10, 20 vezes. Então, você acredita que ainda está para surgir uma ideia que vai aqui na região? Sim. Você acha que a região tem esse potencial? A gente vai, eu não tenho dúvida, talvez leve alguns anos, bons anos, mas eu não tenho dúvida que a gente vai fazer, alguma startup vai ser bilionária dentro da nossa região. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente acredita piamente que existe empreendedor com esse potencial aqui nessa região. E vai acontecer. Você também... Eu também acredito nisso, e também acredito numa outra coisa, que assim, por mais que tem também, não precisa ser necessariamente empreendedor, tem o intraempreendedor, que é aquele que ele não quer ter uma empresa, porém ele quer empreender dentro da empresa, crescendo junto com ela. Então ele pode agir como se fosse o dono, dando ideias, sugestões, ajudando no crescimento, dando
o sangue dele pela empresa e trabalhando ali lado a lado, pensando assim, se a empresa cresce, eu estou crescendo junto com ela, lado a lado. Então, aquele que não quer ser empreendedor e tem essa vocação para crescimento dentro de uma empresa, ele pode ser intraempreendedor dentro das startups que estiverem surgindo por aí. Maravilha. Ele seria um parceiro, um sócio? Ele é contratado só que ele tem um perfil empreendedor, porque ele é dentro da empresa. Ele vai desenvolver dentro da empresa. Dentro da empresa e não fora dela. Ele não tem aquela habilidade para ter o próprio negócio dele. Ele prefere estar ali lado a lado com a empresa, sendo um gerente, atuando ali na empresa, crescendo junto com ela. Se a empresa tem um presidente, ele vai estar ali sempre lado a lado do presidente, ajudando, dando ideias, que às vezes ele não tem a habilidade de, eu não quero cuidar do meu próprio negócio, eu quero crescer junto com essa empresa, porque eu acredito na missão dela, no valor que ela tem. Então, talvez essas empresas bilionárias que ele está falando tenham também intraempreendedores trabalhando, porque empreender sozinho ninguém consegue. Você acha também que a região tem potencial para ser um Vale do Silício brasileiro ou paulista, por exemplo? A gente usa muito o Vale como metáfora, né? O Shangri-La mas a gente brinca que nós temos nossa característica, nós temos aqui na região. Nossa cultura, existe uma pegada, existe uma geração nova vindo, muito, muito importante, ainda sendo pouco tratada, desconsiderada, e essa geração está sendo construída com os pilares da tecnologia, muito diferente do que foi, inclusive, a nossa geração. Eles já vêm mergulhados dentro da tecnologia. Dessa geração vem gente muito boa, precisam ser muito bem preparadas. As escolas têm um papel fundamental nesse processo. O brasileiro ainda não caminha. A Célia foi muito feliz quando ela falou do intraempreendedorismo, que é, cara, como funcionário, eu consigo enxergar, eu consigo ver essa empresa como se ela fosse minha. Isso faz uma diferença gigante. Outra coisa que a gente fala bastante e o que acontece muito, você pega um empreendedor que começou a montar o startup junto com a gente na SEBS e que num determinado momento falou, cara, não dá para mim isso agora. Vou para o mercado de trabalho. Cara, esse cara é outro. Esse cara está extremamente preparado para o mercado de trabalho. Ele viu uma outra realidade. Ele sabe quando ele entrar numa empresa, como é que ele precisa trabalhar dentro daquela empresa. Ele não tem aquele viés do empregado. Ele tem o viés do empreendedor. Do empregado que está lá para cumprir ordens, para não ser um cara com iniciativa. Ele sabe que ele está ali para encontrar oportunidades para a empresa. Ele tem uma visão ampla do negócio. Ele mergulha naquele processo. Isso é fantástico. O que a gente não tem hoje... um recado que eu diria para as empresas hoje dentro da nossa região, que história é essa de startup? Primeira coisa, que história é essa de startup? Uma empresa não é uma startup, mas que história é essa? O que está acontecendo? O que o mercado está pedindo? O que o mercado está fazendo? Quem são essas pessoas? O que essas pessoas fazem? Qual o perfil desses empreendedores? A gente tem muita coisa hoje de metodologia que a gente chama dentro das startups, que as empresas, inclusive empresas da região de grande porte, nem se deram conta aqui. E o potencial que isso tem de transformar e revolucionar o negócio delas. Precisam acordar para essas novidades. A gente tem uma tradição muito forte dentro da cidade de Santos. É uma cultura muito, muito enraizada. Mas, cara, está vindo uma geração completamente diferente. Como é que eu lido com essa geração? Eu preciso abrir horizontes, eu preciso criar tirar as fronteiras. Preciso gente querendo empreender aqui dentro. Construir negócios aqui dentro com uma outra visão, com uma outra pegada. Eu não quero aquele cara que vem aqui para dentro para saber que o dia que vai embora, ele vai me processar. Eu quero o cara que vem aqui dentro, olha nos meus olhos e diga o seguinte, cara, eu vou fazer, junto com você, essa empresa ser viável, ser grande. Como se fosse minha. Como se fosse minha. A gente precisa trabalhar isso. Esse comprometimento que você acha que falta no mercado de trabalho. Falta e vai mudar. Vai ser um diferencial. Vai ser um diferencial. Eu fiquei curioso com a sua colocação de que aqui ainda vai surgir um empreendedor que vai revolucionar, vai ganhar bilhões. Para a gente tentar fazer um exercício aqui de detetive ou de bola de cristal, que ramos, que setor ou que setores que você acha que podem ser esse nicho que vai dar tanto dinheiro? Seria o turismo? Seria, enfim, o que você pode dizer para a gente? Depois eu quero a opinião da Célia também. Santos tem uma vocação, diria, tem a portuária, você falou um pouco de turismo. Hoje, a primeira startup brasileira bilionária é uma startup da área de turismo, que é o Hotel Urbano. Ela é uma startup bilionária.
A gente tem, como é uma questão global, e a gente tem muito pregado isso, que você olha para o local, mas você pensa global. A gente tem educação, então tem empreendedor trabalhando na questão de educação dentro da cidade. A gente tem a área de saúde, tem empreendedor trabalhando nessa questão. Enfim, na cidade de Santos praticamente tem, naquilo que você imaginar, tem alguém já construindo alguma coisa. Em relação à startup. Em relação à startup. Dizer uma ou outra, a gente tem indústria, por exemplo, fortíssima dentro de toda a região. Por exemplo, Cubatão é um polo tecnológico muito forte. A gente tem eu não sei se você sabe, mas a indústria por si só, ela está quase, apesar de ser uma questão tecnológica e funcionar muito à base de tecnologia, eu diria que ela está num processo paralelo ao que acontece no mundo hoje que a gente está vendo de tecnologia. Quando as grandes indústrias, por exemplo, começarem a entender o potencial que existe de transformar toda a operação que ela tem lá em uma maneira mais tecnológica, em começar a usar o que a internet, que a gente chama de internet das coisas, está oferecendo, vai ser uma coisa absurda. Outro negócio, uma startup na internet das coisas para a área industrial é um negócio bilionário. E a gente tem um parque industrial muito próximo da gente que poderia ser precursor de alguma startup nesse sentido. Então, essa é uma área que eu acredito que seja bilionária. Educação, saúde, todas as áreas que nós estamos, que a gente... Elas já são áreas bilionárias. Varejo, não preciso nem falar. O que vai valer vai ser a ideia. Vai ser a ideia é viável. Que esse empreendedor vai ter e vai desenvolver lá na frente, como a Célia falou muito bem, seja viável, é que vai ser essa ideia dos ovos de ouro. Tem. Agora, a questão é colocar essa ideia em prática, executar ela. Entendeu? Então, assim como ele, eu acredito que na saúde, na área da educação, são onde vai surgir os empreendedores bilionários. Deixa eu puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui, jornalista. Na área de jornalismo, de comunicação, existem iniciativas que vocês conhecem, que vocês poderiam falar aqui para a gente, ou que vocês poderiam sugerir, por exemplo? A gente sabe que é uma área, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É uma área completamente em transformação. A gente sabe do cenário hoje, por exemplo, você pega a parte de o jornal impresso em si, o tradicional, olha as mudanças que estão ocorrendo, né? É um processo gigantesco. Teve uma startup que eu resolvi criar uma vez, só para usar na brincadeira, que foi... a gente tinha um sistema que usava inteligência artificial e eu que resolvi fazer essa ferramenta para vender mais revista. Como? Exato. Pô, as assinaturas de revista estão caindo. Então, com a minha ferramenta inteligente, eu consigo identificar o teu perfil dentro da rede, né? Você vai se logar com a tua rede, eu consigo identificar o teu perfil, consigo dizer qual das revistas que você mais... gosta de ler. Que você mais... Cara, parecia tudo lindo e brilhante, mas quando a gente foi levar essa ideia e apresentar essa ideia, a primeira coisa que veio assim, falou, Ricardo, isso é genial. Acontece que existem dois públicos, o offline e o online. Você quer transformar o online em offline, esquece. O online não vai comprar a revista. O offline vai migrar para o online, mas o online não vai assinar a revista. O online vai querer ler a revista no computador. Ele vai olhar a revista no computador. Você tem aquela turma mais tradicional, então você não consegue fazer essa ponte. E não conseguiria mesmo. O que eu fiz serviria para outra coisa, mas essa ideia para ver como é que a coisa está migrando muito forte. É uma área que sentiu demais, é uma área que está sentindo muito a área do jornalismo. E aí, agora você sabe, com toda a transformação que existe, existem oportunidades. Por isso que eu te fiz a pergunta. É uma área que está mudando muito, está demitindo muito, a gente está vendo aí redações sendo enxugadas. Os grandes barões da comunicação percebendo que a internet entrou muito forte, o leitor das publicações impressas está envelhecendo, o custo da impressão é muito maior do que uma veiculação online. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para provocar vocês, para saber se realmente a comunicação ela também está inserida nessa questão da crise e dentro dessas dificuldades se pode surgir aí uma ideia que seja compatível com o perfil da startup e aí dê certo. Por exemplo, você pode estar indo nos eventos o Hackathon, por exemplo, que vai ter aqui em Santos, está fazendo um programa dedicado para o Hackathon. A gente fica lá 48 horas para desenvolver um projeto. A partir daí, você já tem um produto para vender para a mídia. Já está criado aqui pela Célia. Quando é que é o Hackathon?
É dia 20 e 21 de outubro. É dia isso. 20 e 21 de outubro, então já está na agenda do TV Com Debate. Pronto. Nós vamos lá produzir um material com a sugestão da Célia aqui e vamos vender depois na mídia. Ricardo, você acha que é por aí também? Tem que se agir dessa forma para se sobressair? Tem que agir. E o cenário da comunicação e jornalismo, ele é gigante. Ele oferece vários caminhos. Tem um que parece não muito favorável ao jornalista. Tem se fugiu, foi a Forbes, eu não sei quem andou fazendo essa experiência, fugiu depois, enfim. Eles começaram a publicar, eram três jornalistas, né? Começaram a publicar e as pessoas liam as matérias, eram online aquilo, se não me engano saiu até impressa também. Passou um tempo, no determinado tempo esse veículo de comunicação disse que quem estava escrevendo não era um jornalista, era um computador. E ninguém percebeu nada. A gente tem uma onda desconhecida, é aquilo que a gente brinca, a gente tem uma onda desconhecida, as pessoas não estão se dando conta que a tecnologia ela vem muito forte. Como é que você me diz, cara, eu estou fazendo um trabalho que é um trabalho em tese criativo, uma máquina está escrevendo e ninguém está percebendo? Uau! Ninguém sabe diferenciar o humano da máquina. Uau, é um absurdo. Chegou. Isso começa a entrar por várias áreas. Então, oportunidade não existe. Precisa enxergar e precisa ter a coragem de... Mas pensa assim, ele vai estar lá nos 2 dias do Hackathon. Muitos empreendedores não vão poder estar participando, não têm uma ideia naquele momento e vão querer saber como que é essa vivência, essa experiência de 48 horas de estar ali. Então, vai ter um público que vai estar querendo assistir o teu programa para conferir isso de perto. Olha, o que ele utilizou, como que é feito as 48 horas, eles estão dormindo, não estão só programando, tem a parte estratégica do negócio para desenvolver essa ideia, colocar em execução. O empreendedor vai querer saber disso. Então já está criado aí TV Com Debate Especial Hackathon 20 e 21 de outubro. Estaremos lá, vamos produzir um material especial. Então... muito obrigado pela sugestão. Imagina. Eu queria, a gente está chegando no final do programa, tem muita dificuldade para bater na porta e vender a ideia? No teu caso, eu acho que não. Mas na associação, ou você conhece casos, é uma outra parte que também é trabalhosa para o empreendedor? É uma parte importantíssima. Começar a pensar no negócio e como fazer dinheiro, e isso está atrelado a vendas. O empreendedor de startup, ele não acha que ele vai ficar no computador programando ou tentando fazer negócio. Você tem uma parte que você faz, dependendo do teu negócio, fora dele. Então, o empreendedor ele tem que buscar esse conhecimento e tem que estar sempre pensando, se eu estou entregando valor, eu preciso fazer valor com aquilo. E isso é um desafio que a gente encontra dentro da SEMS. Os empreendedores chegam muito com a ideia, mas não tem para quem vender. Mas não tem para quem vender. Isso é um problema sério, porque se você não tem ninguém para vender, você não tem um negócio. O negócio ele passa a existir de fato quando você começa a fazer dinheiro. Se você não faz dinheiro, aquilo não é um negócio. A essência de qualquer negócio, e não necessariamente uma startup, é esse. Então o empreendedor ele precisa estar muito, muito ciente disso. Qual que é a vantagem que ele tem quando ele descobre como fazer isso? Esse é um processo de descoberta, e startup é um processo de descoberta. Quando ele descobre como fazer isso, não diria que a coisa fica tão fácil, mas ele já sabe que precisa ser feito. Aí você sabe como trabalhar a matemática. E você trabalhando e executando isso de uma maneira que você aprendeu corretamente, não tem motivo nenhum para você não crescer. Por que eu fiz essa pergunta? Porque você, no começo, fez um planejamento de durante até um determinado tempo ter um número X de clientes. Isso. Conta. Eu fiz um plano de negócios, e no plano de negócios, para a ideia ser viável, a empresa estar rodando, eu ficar no equilíbrio, eu tinha que ter em até um ano 15 clientes. Só que aí deu errado, porque em 6 meses eu já tinha os 15 clientes. Ou seja, em metade do tempo você conseguiu o número que você precisava. Sim. Então você... Termina, por favor. Não, então, e isso foi através da validação, de chegar no meu cliente e falar, você quer esse produto? Aí ele já falava para o outro, você divulga. Então, se algum colega seu estiver precisando do serviço, eu estou aqui à disposição. Então, é você ter uma ideia, executar essa ideia e correr atrás do teu cliente para saber se ele compraria o teu serviço ou não. E foi o que eu fiz uma pesquisa de campo para saber se o médico tinha realmente essa necessidade ou se era um sonho meu por já estar com eles há muitos anos e acreditar nisso. Então, eu cheguei num grupo em torno, acho que 150 médicos que eu entrevistei, e desses 150, praticamente 90% falou que queria comprar a ideia.
O restante, assim, não comprava porque a empresa era pequenininha ainda, não tinha essa necessidade tão grande. Então, isso é importante. Você validar o seu projeto. Chegar no teu cliente, perguntar se ele compraria, o tipo de produto que você está oferecendo, para saber se a ideia é viável ou não. E se você não vai ficar só na ideia. Se essa ideia realmente vai ser rentável. Viável. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais a Célia Nunes, Obrigada a você. fundadora e CEO da ADM Med, Ricardo Caspirro, presidente da Associação de Empreendedorismo das Startups da Baixada Santista. Falei corretamente o nome? Falou. Se eu falei errado, corrija-me, por favor. Falou, tá certo, a SEBS. Dia 20 e 21 de outubro, teremos a primeira feira... Primeira em Praia Grande? Não, em Santos, em outubro. E agora, dia 31 de agosto, 1º e 2º de setembro, a gente tem o segundo encontro metropolitano de tecnologia da Baixada Santista na cidade de Praia Grande, no Museu das Artes. Eu não podia deixar de me despedir sem antes lembrar você, telespectador, que amanhã tem Mac Dia Feliz. Vamos comprar o sanduíche do McDonald's, o Big Mac, para ajudar quem tem câncer. Toda a renda arrecadada com a venda do sanduíche vai para o setor de oncologia da Santa Casa de Santos. Um abraço para a dona Tereza, mãe da Carol Santana, que está nos assistindo, nunca perde um programa. Para o Miguel também, um forte abraço. Telespectador, eu agradeço mais uma vez, Ricardo, Célia, principalmente a você. Bom final de semana. TV Com Debate volta na segunda-feira, ao vivo. Até lá!